Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma baita paulada de dividendos que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. O Banco do Brasil poderia pagar, pessoal, acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Projetando o Banco do Brasil com a recuperação que pode acontecer no médio prazo, o dividendo por ação poderia superar a marca de R$ 10 por ação, que nas cotações atuais do Banco do Brasil, você teria o equivalente a 49% de dividend yield. Para além disso, o agro, que segue sofrendo, que foi o principal detrator de resultados do Banco do Brasil no curto prazo, se ele se recuperar, observando-se por uma lógica de ciclo, o Banco do Brasil poderia decolar na cotação e subir aí no longo prazo até mesmo mais de 300%. Eu vou mostrar aqui um estudo sobre Banco do Brasil lá no período de 2003 a 2007, onde a gente teve um boom de commodities aqui no Brasil, onde o banco chegou a dar mais de 100% ao ano, mais de 1000% de rentabilidade em apenas 4 anos. Já pensou se isso acontece? Você poderia sim multiplicar seu capital com o Banco do Brasil. Lembrando que nada se trata de recomendação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 37,78% do meu portfólio nas ações do Banco do Brasil, hoje acumulando uma quantidade de ações de 4.146 ações do Banco do Brasil. Pegando aqui no meu patrimônio total, a gente vê que os outros bancos também tiveram uma representatividade expressiva, né? Com o Itaú aí se aproximando do Banco do Brasil, 33% da carteira total de ações, pretendo continuar aumentando posição. BR Partners, né? 10,66% da carteira, também uma posição bem expressiva. BB Seguridade, Petrobras e as ações da Vale. Então perceba que sim, eu estou concentrado em poucos papéis e pretendo carregar essas ações para o longuíssimo prazo, na estratégia de tentar abstrair bons dividendos, como também um bom ganho de capital, olhando lá para o futuro, tá? E indo aqui para o principal foco do vídeo, que é o Banco do Brasil, a gente já sabe o que está acontecendo. A crise do agro, o banco tem tido dificuldade no curto prazo, queda de resultados, aumento da inadimplência, que fez o resultado do Banco do Brasil recuar para 3,4 bilhões, o menor lucro desde 2020, tá? Ou seja, pessoal, para quem investe em Banco do Brasil, já precisa se habituar com a volatilidade, não somente na cotação, porque o BB ele acaba sendo bem volátil na cotação, né? Justamente porque ele acaba sendo estatal e ele é ligado ao agro, que é sim algo cíclico, né? É ligado aí a tecnicamente commodity, então você vai ter uma volatilidade maior. Perceba que tecnicamente o banco chega a cair 40, chega a cair 50% em pouco tempo, tá? Por quê? Por conta da volatilidade, tanto por ele ser estatal e também ligado ao agro. E também por conta da volatilidade de resultados, né? O banco acaba sendo muito volátil por ele ser cíclico. A vantagem é que são nestes momentos de dificuldade pontual que geralmente configuram as melhores janelas de compra para Banco do Brasil. Porque a gente pega aqui o banco, ele não segue dando prejuízo, muito pelo contrário, ele segue lucrativo. Por mais que ele teve queda assim de resultados, tá? O banco teve queda, porém ele ainda segue lucrando bem, na faixa de 18 a 22 bi por ano. Então se você coloca aqui um lucro bilionário e para o padrão do Banco do Brasil, você ainda teria um PL, preço sobre lucro com relação ao que o banco vale hoje na bolsa, você teria aí tecnicamente um PL de 5,8, que não é caro, né? Um PL baixo, considerando aí em relação aos seus pares privados. Se o mercado simplesmente pagasse só o valor patrimonial do Banco do Brasil, isso já faria as ações se valorizarem no curto prazo, porque a empresa ela deveria no mínimo valer o seu patrimônio líquido. É claro que com ROI baixo, muito dificilmente o mercado vai pagar isso, mas uma hora ele vai pagar, pessoal, e principalmente se a bolsa acabar se esticando. Geralmente essas ações que são negociadas por um valor patrimonial muito baixo tendem a subir em uma velocidade bem expressiva. E pense comigo aqui, imagina que o Banco do Brasil seja negociado por uma vez o seu valor patrimonial. Hoje o banco está em 0,61.
Então você já teria um potencial de alta de 63% na cotação. Fora que ninguém conta para vocês, mas o patrimônio líquido do banco cresce a uma taxa média de 8 a 9% ao ano. Então projetando, né, que já para o ano de... Eu nem vou trabalhar aqui muito no longo prazo, vamos trabalhar aqui no curto prazo mesmo, né? 191 bi de patrimônio líquido, supondo que o Banco do Brasil, né, cresce esse patrimônio, vai, em 10%, porque o banco está retendo um payout maior, então é natural você pensar que ele possa crescer o seu patrimônio líquido de uma maneira mais elevada. Ele pode se encerrar 2026 com 210 bi de patrimônio líquido, fazendo com que hoje, na verdade, o VPA, valor por ação do Banco do Brasil, seja de R$ 36,66 após esse crescimento do patrimônio. Se o banco continuar lucrando, ele cresce o seu patrimônio líquido. E na verdade, hoje a ação a R$ 20, você está pagando o equivalente Banco do Brasil a um preço sobre valor patrimonial de 0,54, quase a metade do valor patrimonial do banco. Então perceba que no mercado mais eufórico, geralmente ele negocia com 1,5 a 1,2 vezes o valor patrimonial. Isso no mercado de alta é a média dele. Então você poderia supor de que com uma alta do mercado, o Banco do Brasil pudesse se valorizar 177% na cotação. Sabe qual seria o retorno embutido na ação? Sempre falo isso aqui para os meus seguidores. O retorno poderia ser alto, porque 177% de rentabilidade, vamos supor que isso aconteça no intervalo de 5 a 4 anos, né, que é mais ou menos o período que demora para uma ação acabar subindo dessa forma. Principalmente o Banco do Brasil, com queda na Selic, melhora do agro, o mercado tende a precificar rápido. Então você teria uma rentabilidade anual somente advinda da valorização de 29% ao ano. Só que ninguém considera que o lucro vai crescer nesse período. Então se o banco continuar com um payout de 30%, 1 menos o payout vezes ROI, geralmente a média do Banco do Brasil é de ter um ROI de longo prazo de 15% ao ano, podemos supor que o lucro do banco crescerá uma taxa de 10,5% ao ano na média. Geralmente o banco ele paga um provento alto, principalmente passando por crise. Por quê? Porque com a recuperação, o banco poderia estar para um PL de 3, né? Projetado para 2028/2029. Então, na verdade, o seu yield futuro em Banco do Brasil poderia ser alto se o banco voltar com um payout melhor, com o equilíbrio do seu ROI. Você poderia ter tecnicamente um dividendo de 14,3% ao ano. Soma isso com o crescimento de lucros e mais a valorização do papel, né, que a gente viu ali, você teria um retorno embutido na ação do Banco do Brasil de 53,47% ao ano na média, sendo aquele banco que poderia dobrar o seu capital em uma base de tempo muito curta. E projetando o Banco do Brasil por longuíssimo prazo, ele pode dar uns 30% ao ano com tranquilidade, porque a ação está muito barata. Só para ser reprecificada e voltar, você poderia já garantir uma renda passiva aí, né, bem expressiva neste patamar de preço. Mas é claro que sua visão com o Banco do Brasil não pode ser muito ali no curto prazo. Tem que focar no banco pensando em 3 anos ou mais, justamente para que você consiga abocanhar essa recuperação do lucro no longo prazo. E quais são os triggers que poderiam fazer o Banco do Brasil se recuperar? Porque a gente sabe que quando ele se recupera, esses retornões acontecem. Pega aqui a cotação ajustada pelo dividendo. Olha só, esses retornões aqui, ó, que para quem pegou em 2016 e pegou a recuperação, teve mais de 300% de rentabilidade, numa lupa de, tecnicamente, pouco tempo. Para quem pegou aqui da pandemia, ó, teve aí 130%, 50% de rentabilidade numa lupa de 4 anos, deu mais de 30% ao ano na média, mesmo numa bolsa lateralizada. Então, para quem pega nesses períodos de estresse, consegue sim uma rentabilidade expressiva. Só que aí é que tá. Como que a gente faz isso? Como que a gente identifica? Bom, a tempestade perfeita que está acontecendo agora. Selic alta, crise no agronegócio, isso já mostra que o banco poderia sim estar por uma espécie de fundo. E aí, o que move o Banco do Brasil é o preço das commodities agrícolas. Perceba que a soja, que é um componente que afeta fortemente o resultado do Banco do Brasil, porque está ligado, né, intrinsecamente com os produtores rurais, que acabam sofrendo por alta inadimplência e não pagam os seus empréstimos. Se a gente tiver um cenário de boom de commodities, uma alta de commodities aqui no Brasil, o Banco do Brasil seria eleito a se beneficiar fortemente, porque o preço da soja iria subir e, consequentemente, o agro acabaria reagindo. E o Banco do Brasil, por ser o principal player do agronegócio aqui no país, poderia se beneficiar. Então essa é a vantagem, né, de um banco aí cíclico. Nos momentos ruins, de fato, você vai ficar bravo, você vai ficar triste porque sua carteira tá derretendo, tá pagando poucos dividendos, mas num momento em que o mercado estiver favorável, você pode gostar, porque aí, né, o seu dividendo será mais do que triplicado, pagando muito mais do que os seus pares privados, como Itaú, Bradesco e Santander. E, consequentemente, você também poderia abocanhar uma alta nas ações, porque o mercado pode estar batendo no papel agora, colocando no preço de que uma recuperação pode não acontecer. E aí, quando a recuperação acontece, o mercado joga o preço da ação
lá para cima. Então, essa é a visão com o Banco do Brasil, uma visão de recuperação. E o estudo que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse aqui, ó. Olha só, um demonstrativo, tá? Não tô afirmando, pessoal, com 100% de êxito, 100% de certeza, que esse retorno, né, que aconteceu do Banco do Brasil vai se repetir novamente. Mas vamos pegar uma janela favorável, onde a gente teve queda na taxa Selic e a gente teve aí um boom de commodities no país. Isso mostra o caráter cíclico do Banco do Brasil. É tipo uma Petrobras setor bancário, tá? Fazendo aqui um comparativo. Olha só, quem tinha Banco do Brasil ali em 2002, o banco estava passando por crise, com lucro líquido baixo, alta da inadimplência. Quem comprou nessa época, ó, 4 anos depois, né, teve uma rentabilidade total de 700%. Você multiplicou seu capital em 7 vezes numa lupa de apenas 4 anos. Imagina só, sabe quanto que o Banco do Brasil deu ao ano na sua média? Superou, tá? Itaú, superou Bradesco e Santander por conta de que o banco fica muito barato, tá? Claro que você não vai ter toda a sua carteira em Banco do Brasil, mas se você já tiver uma posição expressiva, sua carteira já muda de patamar. Veja lá, 700% de rentabilidade numa lupa de 4 anos, você conseguiu 68,18% ao ano na média. E a depender da janela, pegando de 2001 até 2007, você deu mais de 100% ao ano. Então perceba que a depender do preço, o banco pode sim dar uma rentabilidade bem expressiva. E no longuíssimo prazo, ele superou até o Itaú, mesmo com toda a volatilidade, porque o banco acaba sendo muito descontado e fica largado. E para quem sabe comprar nos melhores momentos, acaba sim desfrutando de uma boa rentabilidade. É claro que a única desvantagem, né, é que você não pode pagar qualquer preço, porque aí de fato o seu retorno tende a ser bem medíocre mesmo. O que precisa para o Banco do Brasil recuperar é o controle da inadimplência, porque pessoal, patrimônio líquido segue crescendo, o banco segue saudável, segue crescendo seus ativos totais, segue aumentando a sua margem financeira, que é um indicador muito importante para bancos, segue aumentando as suas receitas. Perceba que a receita do Banco do Brasil está aumentando, então o banco segue saudável, o que tem deixado o banco num patamar difícil é de fato o lucro líquido, né? Por conta do quê? Por conta da inadimplência. O banco está tendo que ter um colchão de provisões para assegurar essa inadimplência no curto prazo. Mas é o mesmo caso do Bradesco. Quando o banco começar a equilibrar essa inadimplência exigindo mais garantias, o banco já tem feito isso. Você vê aí que a garantia por alienação fiduciária já começou a dar bastante efeito. Tanto que esse resultado amassado do Banco do Brasil, né, de 3 bilhões, está sendo advindo de safras passadas, do ano de 2024, né, e do ano de 2025. Agora, tecnicamente, o banco começou a restringir crédito em 2026, então muito provavelmente, tá, já surtirá um efeito aí para 2027 ou até mesmo para o segundo semestre de 2026, que a gente já vai começar a ver os primeiros sinais de recuperação no Banco do Brasil. Então, a gente poderia ter, sei lá, a gente teve aí no primeiro TRI 3,4 bi, talvez no próximo trimestre um lucro de 3,8 a 4 bilhões. Já para o terceiro TRI, aí sim, a gente já pode ver uma recuperação mais notável, de 5 a 5,5 bi. E já para o último TRI do ano, uns 6 bilhões. Se a gente fizer essa soma, bateria justamente com o guidance do banco, ó, 3,4 bi no primeiro TRI, 3,8 bi no segundo TRI. Terceiro TRI, já uma melhora aí razoável, porque já começou a equilibrar a inadimplência, 5 bi. E aí já para o próximo TRI, um 6 bi. Então ele ficaria bem no seu guidance, né, de 18,2 bilhão. E já projetando uma recuperação para o ano seguinte, o mercado está projetando 26 bi de lucro, tá? Se o banco simplesmente lucrar 6 bi por trimestre em 2027, você teria 24 bi de lucro. Eu fico mais com essa média que acaba ficando mais conservador, porque essa recuperação tende a ser gradual. A vantagem é que você não precisa esperar o banco se recuperar completamente para ter uma boa performance, porque o mercado já acabou batendo muito no papel. Então qualquer recuperação que aconteça já pode trazer aí sim uma boa rentabilidade para sua carteira, porque você já está comprando um banco tecnicamente no fundo do poço. Só vai cair mais se piorar mais. Então você tem essa segurança pelo menos, né? Claro que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Pelo amor de Deus, não vai pegar aí 100% do seu capital e colocar tudo em Banco do Brasil se você não tiver estômago, tá? Não tô falando, Pablo, eu posso poder, você pode. O problema é você ter estômago, porque é que tá. Você suportaria ver o banco atingir 15 reais? Claro que a probabilidade do Banco do Brasil bater 15 reais é muito baixa, porque a gente estaria falando de um valor patrimonial
na faixa de 0,44. Porém, ele poderia cair para 17, 18 reais. E aí uma queda mais de 20% nas ações. Imagina se você coloca ali 200 mil de uma vez e você já tem uma queda de 20% no seu capital por curto prazo. E para além disso, você ainda fica recebendo um provento baixo. Então a sua visão tem que ser de longo prazo e saber de que a volatilidade da sua carteira será alta. Porém, você pode ser recompensado, né? Sendo aí um banco com uma provável recuperação que pode acontecer. E claro, pessoal, vai acontecer, tá? A gente sabe que em bancões grandes recuperações sempre vem. Até o Bradesco, que acaba tendo uma qualidade inferior, se recuperou. A questão é quando essa recuperação vai acontecer. Ao que tudo indica, é para 2027/2028. E já para 2026, a gente já tem as sinais de estabilização da inadimplência, tá? Então tem que ter a sua paciência, por isso que, né, vai com calma, vai com cautela, mas sim, é um banco que está barato e projetando, supondo a recuperação do lucro para os próximos anos, o LPA, lucro por ação do Banco do Brasil, poderia ser de aproximadamente 6,45. Então, quanto que o banco poderia pagar em dividendos? 2,90 por ação. 2,90 por ação, colocando numa lupa de 4 anos, até 2030, 2029, você teria 11,60 por ação em dividendos. E aí você estaria tecnicamente pagando aí o banco hoje a metade do seu valor de mercado, você teria apenas com dividendos, fora reinvestimento e fora valorização. Tudo isso aí poderia proporcionar sim um retorno bem expressivo na sua carteira de ações. E claro, se o banco atingir um boom de commodities, ele poderia subir de 100, 200, até 300% se o mercado acabar pagando caro nas ações do Banco do Brasil. Então é um mito, tá? Banco do Brasil nunca ficou caro. Já ficou sim, pessoal. Banco do Brasil já ficou caro em várias vezes na história. Então assim, se você pega nesses momentos, você acaba aí mudando o jogo financeiro, né? Mais uma vez, nada é recomendação. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, claro que eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela acaba sendo mais barata do que o preço de uma pizza. Além de ser ultra barata, vitalícia, é totalmente automatizada e contém aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Porque eu quero adquirir dessa ferramenta magnífica. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho o Banco do Brasil na carteira, acredito na recuperação, mas não sou fantasioso. Eu sei que essa recuperação vai levar tempo, porém, eu não pretendo usufruir do dividendo do Banco do Brasil hoje, então estou muito tranquilo com relação a isso. Eu tenho paciência para esperar a recuperação. Seria diferente, né, se eu precisasse do dividendo do Banco do Brasil no curto prazo e precisasse que fosse muito alto. Aí, de fato, talvez uma outra empresa seria meu foco. Mas também pelo preço que eu paguei no banco, pegando a cotação ajustada por proventos, que não mostra aqui no Investidor 10, né? Estou devendo mostrar isso aí para vocês. Na verdade, o meu yield tá alto, né? Mas assim, ainda assim, tem empresas que estão pagando também razoavelmente parecidos. Porém, tudo vai depender do preço que você paga. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!